Quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías, um dos profetas maiores. Profeta Isaías, capítulo 35. É impressionante que o chamado de Isaías é um chamado extremamente contundente. O profeta Isaías, ele recebe esse chamado da parte de Deus para proferir o juízo de Deus sobre as nações. E Isaías profere o juízo de Deus sobre a Síria, sobre a Babilônia, sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, Israel. Mas quando chega no capítulo 35, parece que o profeta participa, experimenta um êxtase, uma presença de Deus tão sobrenatural que ele não consegue mais olhar para o juízo, mas consegue olhar para o maior milagre que a humanidade, que nós experimentamos. E digo isto no tempo presente, nós experimentamos o maior milagre que o profeta Isaías apenas visualizou, nós experimentamos. Então, neste capítulo 35, eu quero usá-lo para um sermão textual. Você não deve fechar a sua Bíblia, deixa aberta e acompanhe comigo alguns fatos extremamente importantes neste capítulo. Observando que esta noite é uma noite de milagre. E milagre não se explica. Milagre você vive e não vive o milagre de Deus de forma esporádica. Os servos de Deus, nós vivemos em milagre. O milagre está em nós. Nós somos o milagre. Isaías consegue ver isso de forma muito potente, de forma muito extraordinária. Eu gostaria que você também visualizasse isto. Antes de adentrarmos no texto, alguns de nós já ouvimos aquela menção: quando chegar no céu, olharei nos olhos de Noé, e irei perguntar para Noé: Noé, diga-me como você construiu aquela arca tão fabulosa, como foi receber aqueles animais 2 a 2. Mas encontrarei Moisés e perguntarei para Moisés: Moisés, qual foi a sensação quando você levantou aquela madeira e o mar se abriu? Você vai um pouco mais e encontrará com Josué e irá perguntar para Josué: Josué, como foi impactante começar a sentir e experimentar a terra prometida. Me fale um pouco daqueles frutos. Você vai um pouco mais e encontra com o rei Davi. Fala: Davi, me diga, realmente aquele gigante era totalmente grande mesmo? E assim, possivelmente você continuará essas perguntas, mas todos eles irão olhar para você e dizer: agora nós temos uma pergunta para você. Diga-nos como foi ter a presença do Deus Todo-Poderoso dentro de vocês. Este é o milagre. Ter a presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, isto é milagre que nós vivemos, experimentamos, multiplicamos, pregamos e fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos orienta a fazermos. Vivemos uma vida de milagre. O profeta começa assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas, cheia de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor e verão a grandeza do nosso Deus. Este é o primeiro bloco que eu preciso meditar com você. Este deserto não tem nome, este deserto não tem uma localização geográfica específica, mas esse deserto floresce, esse deserto tem um mistério que onde havia terra seca,
Esse deserto ele transforma em flores, transforma em Líbanos, transforma em Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é impressionantemente porque ele é uma fonte constante de energia. Mas de que deserto o profeta Isaías está mencionando? Talvez pode ser o deserto do Saara, talvez. A Amazônia, ela tem aproximadamente 6,75 mil metros quadrados, milhões de metros quadrados. O Brasil tem quase 9 milhões de metros quadrados. Então a Amazônia, que faz divisa com 8 países, a nossa parte, provavelmente a Amazônia brasileira, 3 a 4 milhões de metros quadrados. Na Amazônia, quem já esteve lá, eu tive a oportunidade de viajar para o Pará, mas quem já esteve na Amazônia, você encontra uma árvore extremamente maravilhosa, gigantesca. Esta árvore precisa de 3 ou 4 pessoas adultas para abraçar esta árvore. Aí você vai no Yosemite Park, lá nos Estados Unidos, que tem as árvores gigantescas, eu acredito que as maiores do mundo, tanto em altura quanto em largura, e você precisa de 3, 4, 5 pessoas para abraçar aquela árvore. E um dos parques que eu estive, você passa o carro dentro da raiz da árvore, ela é tão enorme que eles abriram uma brecha, e você tem até uns cartões postais disso aí. Mas voltemos para a Amazônia com 7 milhões de quilômetro quadrado. Voltemos para as árvores frondosas e as diferentes formas de vegetação que existe na Amazônia, que nós não conhecemos em sua totalidade e provavelmente não iremos conhecer. Este deserto, que é o deserto que faz florescer em lugares secos, esse deserto sai um vento do Oriente e passa pelo Saara e levanta uma poeira tão extraordinária, uma poeira que é possível visualizar da Lua, é possível visualizar pelo sistema de satélites. Esta poeira, ela sai do Saara, ela levanta e passa pelos mares e viaja quase 4.000 quilômetros para regar os 7.000 ou quase 8.000 quilômetros da Amazônia com um fertilizante que nunca houve e nunca haverá um igual. Os cientistas já captaram esses fertilizantes que vêm procedentes da poeira do Saara para tentar desenvolver este fertilizante e não conseguiram ainda. Mas o fato é que o vento que sai do Oriente, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez e faz e continua fazendo milagres, todas as manhãs, ou talvez a cada 2 manhãs, o Senhor sopra aquele vento, a poeira do deserto do Saara sobe, atravessa os mares e rega não somente a Amazônia, mas rega todo este processo que nós experimentamos de forma tão bela. E como isso acontece? Nós sabemos que na Amazônia tem mais água em cima do que embaixo. Aquela poeira encontra com as águas que passam em cima da Amazônia e ela entra em processo, transforma e quando chega nas árvores, já chega com todos os nutrientes necessários. Todos nós veremos a glória do Senhor. Por quê? Porque na glória do Senhor está o resplendor da sua grandeza. Se você não acredita em milagres, se você não vive milagres, se você não experimenta milagres, você precisa observar os detalhes desta ilustração que eu mencionei para você, que é algo extremamente sobrenatural. Agora, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, 2 páginas, e vamos ao capítulo 32. Capítulo 32, versículo 15. Mas Deus derramará sobre vós
ou sobre nós, Deus derramará sobre nós o seu Espírito, então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão as melhores colheitas. Versículo 20: todos vocês serão felizes, terão muita água para as suas plantações e pasto seguro para os seus rebanhos. Quando nós olhamos Atos 2, o Espírito Santo de Deus recebeu a ordem do próprio Deus e soprou sobre nós, e nós que estávamos, nós que estamos aqui, você e eu, que estávamos como terra seca, nós que não tínhamos nenhuma esperança de vida, nós que não tínhamos nenhuma formosura, nós estávamos totalmente ressecados como aqueles ossos do profeta Ezequiel, estávamos espalhados sem pastores, perdidos, mas o vento do Espírito Santo de Deus foi soprado lá em Israel e veio sobre nós, e hoje nós experimentamos a glória de Deus e reconhecemos a grandeza do Todo-Poderoso, e por isso nós cantamos sim que eu sou um milagre. Eu vivo um milagre. Meu irmão, você não pode ter dúvida de professar que eu e você somos o milagre do Senhor Jesus Cristo manifestado aqui na terra. Ele habita em nós. E por esta razão, o nosso deserto floresce. Nós florescemos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ministerialmente. Esta é a proposta de Deus para você: florescer, florescer, florescer. Sabe por quê? Porque Ele vai soprar o espírito de vida, vida plena, vida abundante. Ele vai encher o seu coração de milagre, de vida. Ele vai encher você da presença dEle, e não haverá tristeza, não haverá angústia, mas haverá sim felicidade, prosperidade, e todos verão a glória do Senhor em você. Todos verão a glória do Senhor em você. Isto é perplexo, isto é extraordinário. Alguém olhar em você e perceber que a glória do Senhor está em você. Sabe por quê? Porque Ele soprou o Espírito Santo abundantemente na sua vida. E é isso que o profeta consegue visualizar. E ele continua, versículo 4. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, e digam aos desanimados. Digam aos desanimados. O que diz aí aos desanimados? Sede fortes, mas essa versão aqui que eu optei por trazê-la, ela diz assim: não tenham medo. Diga aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui agora. Ele é sempre eterno. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. 1000 anos para Deus é como um dia. O Deus que criou os céus e a terra está aqui agora e se manifesta na minha vida e na sua vida, e todos verão a glória e a grandeza do Senhor através de mim e de você. Por quê? Porque nós não temos medo, mas nós nos animamos, porque a força do Senhor é a nossa alegria. Portanto, não tenha medo, não tenha medo. Diga ao fraco, diga àquele que estão com as mãos cansadas. Mãos fala de trabalho, mãos fala de disponibilidade para produzir algo. E isto é comum, às vezes nós nos cansamos pelo desafio, o desafio que o capitalismo impõe sobre nós.
Precisamos levantar cedo, precisamos trabalhar o dia todo, precisamos usar transporte público ou dirigir por algumas horas para ir e voltar para o trabalho. Precisamos enfrentar o dia a dia no trabalho, enfrentamos o dia a dia na escola, enfrentamos o dia a dia na academia, enfrentamos o dia a dia através dos boletos, dos projetos, dos planos. E de fato, irmãos e irmãs, às vezes as nossas mãos, aquilo que produz, se cansam. É normal isto. É normal e natural. Mas apenas cansar é normal e natural. Desistir, parar e dizer que tem medo não é natural. Por quê? Porque o sopro do Espírito Santo de Deus já veio sobre nós e Ele nos manda, e eu quero dizer profeticamente para você esta palavra nesta noite: fortaleça as suas mãos cansadas, fortaleça, continue produzindo, continue prosperando, continue ouvindo a voz de Deus, não pare, não desista. Deus tem um projeto para você florescer. Levante, tenha bom ânimo e continue a jornada que o Senhor preparou para você. Foi Ele quem preparou e é Ele quem sopra o espírito de vida, é Ele quem sopra o espírito de fortalecimento, é Ele quem sopra o espírito de encorajamento. Portanto, diga ao seu inimigo: eu sou forte, irei adiante, porque o meu Deus, o Jeová Jiré, está comigo. Veja que o profeta viu isto. O profeta viu, o Espírito Santo revelou a ele. Os pés cansados, os joelhos fracos, diga aos desanimados: não tenham medo. Quando pensamos em desânimo, talvez você que me acompanha aí pelas redes sociais, talvez você já tenha experimentado as noites intermináveis. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que deseja que o dia não venha raiar. O desânimo é tão grande pela ausência de fazer parte de um projeto, pela ausência de ser excluído, pela ausência de não ser amparado. E aí nós lembramos daquela mulher que teve uma experiência com Abraão, e chegou um determinado momento, Sara simplesmente descartou aquela mulher. Sara simplesmente disse: olha, pegue o seu filho e saia, você não tem nome, você é uma escrava, saia da nossa família. Mesmo tendo um filho de 13 para 14 anos, naquele momento a rejeição tomou conta daquela mulher. E ela saiu também para um deserto. E no deserto, o céu ouviu a voz da criança. O céu ouviu a voz da criança e não da mãe. Mas quem estava cansada, desesperada, desanimada, era a mãe. Ela colocou o filho, falou: filho, agora você fica aqui que eu não quero ver você morrer. Quantas vezes nós olhamos para os nossos projetos desanimados e falamos: esse aí já morreu. Acabou esse projeto, esse não dá mais. Mas o céu ouviu o choro da criança e o anjo do Senhor veio e falou: mulher, o que está acontecendo? Aliás, o anjo a chamou pelo nome. Diga-me o que está acontecendo. Diga-me, conte a tua história. E ali o anjo do Senhor entrou com providência, com água no deserto. Se aquele poço existia ou não, não sabemos, mas o fato é que a providência do Senhor chegou em momento de desânimo, de desamparo, em momento de angústia, de solidão, em momento em que de fato não havia aparentemente mais solução humana. E aqui o profeta Isaías consegue ver um povo de Deus escolhido, santificado, remido, lavado com o sangue de Jesus, com a presença do Espírito Santo, porém desanimados, cansados.
A fadiga do pecado é tão extrema que se o Senhor não adiantar os dias, nós não suportaríamos. É isto que o próprio Jesus nos mostra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela passa por um turbilhão, uma opressão, as dores de parto, o sentimento de que nós estamos sendo sufocados. Ele é real, é presente, ele é a nossa atualidade, a nossa realidade. E aí nós nos encontramos uns aos outros e perguntamos como você está. Você diz, estou bem, mas por dentro estamos desanimados, porque fomos rejeitados por diversos projetos, rejeitados pela vida, rejeitados por situações financeiras, rejeitados às vezes até por situações ministeriais, rejeitados por ser servo de Deus, rejeitados porque você é homem e mulher de Deus, rejeitado porque você carrega um nome sobre todos os nomes, e é para este tipo de pessoa que o Senhor diz, olha, diga a este povo desanimado, não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui, o nosso Deus está com você todos os dias, esta é a promessa de Jesus Cristo, estarei convosco todos os dias, e em todo o tempo. Por isso você é um milagre, por isso eu sou um milagre, por isso nós somos um milagre, porque o Senhor Deus está conosco. Portanto, se animem, meu irmão, se anime, minha irmã, o céu é logo ali, o Senhor já soprou o nutriente da vida, o Senhor já soprou através de Jesus Cristo, o Senhor já soprou o espírito de vida, vida plena, vida abundante, sabe aquele rios de água viva que a mulher samaritana experimentou e começou a anunciar, ela experimentou, o Senhor encontrou com aquela mulher naquele lugar do nada, com aquela mulher que não tinha nome, não tinha uma história, aliás tinha uma história literalmente de decepção, e Jesus disse para ela, olha, eu sou a água viva, se você me experimentar, rios de água viva fluirão de você, e nós já experimentamos. Portanto, a palavra do Senhor para você nesta noite é, anime-se, se você está com as mãos cansadas, o Senhor te fortalecerá. Se os joelhos estão trôpegos, o Senhor te fortalecerá. Mas se você está animado, está desanimado, não tenha medo, porque o nosso Deus está aqui. O próximo bloco, para encerrarmos, do versículo 5 ao versículo 7. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Esta transformação de contexto, ela é tão impactante para as nossas vidas, e o profeta Isaías, sob a direção do Espírito Santo, trabalha agora na questão emocional, na alma, nos sentimentos. E isto traz-nos uma realidade vivenciada por aqueles que aceitam a Jesus, mas não consegue viver uma vida cristã intensa. São pessoas que ainda estão cegos espiritualmente, cegos porque não reconhecem a grandeza de Deus atuando em suas próprias vidas, cegos porque não reconhecem o poder do Espírito Santo trabalhando a seu favor, cegos porque não reconhecem o anjo do Senhor habitando ao seu redor, cegos porque não reconhecem a providência divina
te guardando e protegendo você, os seus bens e os seus familiares. Cegos porque não reconhecem o poder da palavra de Deus. Mas aqui o profeta diz: olha, estes cegos, eles verão. Os surdos que não reconhecem as boas novas do Senhor, que não reconhecem novidade de vida, estes ouvirão. Os mudos que não profetizam, que não falam as boas novas, estes cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto. Eu não sei qual é a condição espiritual, emocional, sentimental que você vive agora, mas o que eu sei é que, independente da situação que você vive, do teor do desânimo que você vive, da forma como você vê a vida em Cristo, eu não sei qual é o grau de intensidade ou qual é o grau que você experimenta os milagres de Deus na sua vida, mas o que eu posso afirmar é que Jesus Cristo, quando estava chegando e aquele cego aquele cego ouviu o barulho da multidão e ele disse: o que está acontecendo? E as pessoas relataram para ele o que estava acontecendo e ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Ele estava cego, fisicamente falando, mas ele conseguia vislumbrar a grandeza de Deus através da manifestação do Messias. E hoje, eu e você, se você não consegue visualizar a grandeza do Senhor, a pergunta do Messias, a pergunta de Jesus Cristo para você é a mesma: o que queres que eu te faça? E você irá responder como aquele cego: que eu veja, Senhor, que eu veja o teu cuidado, que eu veja o teu zelo, que eu veja, Senhor, o teu anjo habitando ao meu redor, que eu veja a tua provisão na minha vida, que eu veja a santidade, que eu veja os céus que está preparado para mim, que eu perceba, Senhor, que o Senhor é o meu cuidador, o meu zelador e que nada sai das tuas mãos. Senhor, abra os meus olhos e me faça compreender que de fato eu sou comprado, eu tenho um nome, eu tenho um dono, eu sou uma nação santa, eu faço parte sim do corpo vivo, da igreja dinâmica. E Senhor, eu quero ver as mansões celestiais, quero desejar viver e ir para este lugar muito em breve. E quando você pedir ao Senhor que eu veja, o Espírito Santo de Deus abrirá os seus olhos e você compreenderá que Ele cuida de você, assim como cuida da Amazônia, com quase 8 milhões de metros quadrados, com o melhor nutriente que nenhum homem consegue desenvolver. Deus cuida de você da melhor forma possível. Pastor, mas eu não tenho uma casa boa, não tenho um carro legal, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Meu irmão, nós estamos falando disso, estamos falando de presença, estamos falando de milagre, o milagre da vida, estamos falando de abrir os olhos e agradecer ao Senhor pela paz que excede todo o entendimento, estamos falando de uma noite tranquila diante do Senhor, sabendo que enquanto você está dormindo, o Senhor trabalha por você. Estamos falando do impossível e do improvável de Deus agindo a meu favor e a seu favor. É disso que estamos falando. É disso que estamos falando. E é isso que Deus tem para você nesta noite. Este é o caminho do milagre. Este é o caminho do milagre. Por isso, não é possível viver esporadicamente, de forma, hoje vive, amanhã não vive, hoje experimento, amanhã não experimento. De acordo com a visão que o profeta Isaías recebera de Deus, é uma constante. Por quê? Porque todos aqueles que nós fizemos perguntas lá no céu e te perguntou como é ter a presença do Todo-Poderoso dentro de você. Como? Você pode me responder isso? Como? Portanto, anime-se, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Amém? Vamos ficar de pé?
Atos 2 é uma das passagens preciosíssimas. Foi quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E naquele dia, meus irmãos e irmãs, naquele dia, Deus escolheu. Naquele dia, foi uma opção eterna. Naquele dia, Deus disse: este é o meu povo. Este é o meu povo. Todas as nações saberão quem eles são, porque eu optei, eu escolhi manifestar o meu espírito neste povo, que é um povo escolhido. Eu escolhi chamar este povo com nome, eu escolhi ter este povo comigo na eternidade, e por isso eu sopro o Espírito, e por isso eu derramo o Espírito, e por isso eu digo: Espírito Santo, fortaleça os ossos secos, fortaleça, dê nervos, dê músculos, sopre sobre o povo santo de Deus e fortaleça este povo. Isto é uma decisão divina, e você não pode fazer nada contra isso, a não ser receber e participar disto. Não depende de você, não depende de mim, não depende de nenhum homem, assim como o sopro lá no Saara, tirando aqueles nutrientes para as árvores, não depende de nenhum ser humano. A bênção do Senhor sobre a sua vida não depende de um ser humano. Deus irá usar pessoas para te abençoar, com certeza. Mas Deus irá usar pessoas. E não pessoas usarão Deus para te abençoar. Nunca. Mas Deus usará pessoas, contextos para te abençoar. Portanto, anime-se nesta noite. Anime-se. A jornada é logo ali. Muito em breve nós estaremos nas mansões celestiais. Muito em breve isso aqui vai ficar para trás. Muito em breve a trombeta soará. Desejo o céu. Diga: Senhor, o céu é o meu lugar. Senhor, o céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Estou indo para lá. Senhor, me aguarde. Senhor, eu quero e desejo morar nas mansões celestiais. Eu quero e desejo ter a tua presença santa, maravilhosa, de eternidade a eternidade. Anime-se. Anime-se, anime-se, anime-se. Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite a tua palavra profética, ela diz ao desanimado que o teu milagre é real, verdadeiro, e o teu milagre, que é a tua presença, está aqui entre nós. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela habilidade cognitiva. Nós falamos, nós caminhamos, nós pensamos, nós adoramos o nome santo do Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor fez isso, o teu Santo Espírito soprou em nossas vidas, e hoje nós temos vida, e vida plena, vida abundante. Papaizinho querido, o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor escolhe um lugar secreto e nos recebe, ouve a nossa oração. O Senhor nos chama pelo nome, ouve os nossos gemidos. Pai querido, Papai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga ânimo, Senhor, sobre as nossas vidas, e nós continuaremos firmes, fortes, nós continuaremos mais que vencedor por meio daquele que nos amou e nos resgatou e nos deu um novo nome. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.